8 técnicas para memorizar qualquer coisa. Técnicas simples que facilitam a memorização de fatos, nomes, datas, listas e outros elementos do dia a dia. O excesso de estímulos não é a única razão pela qual estamos ficando cada vez mais esquecidos, afirma Renato Alves, primeiro brasileiro a receber homologação oficial de melhor memória do Brasil pelo Guinness Book. Em seu livro Faça Seu Cérebro Trabalhar por Você, da editora Gente, o campeão de memorização defende que o problema também está ligado a uma dependência cada vez maior da tecnologia, que substitui recordações naturais por recordações artificiais. Quem nunca teve um HD de computador queimado com todos aqueles documentos, fotos, arquivos importantes ou um celular sem bateria quando precisava consultar urgentemente um contato? Escreve ele no livro. A melhor forma de reconquistar a capacidade de reter informações organicamente é apostar numa rotina saudável e em exercícios frequentes para o cérebro. Mas existem alguns macetes que podem facilitar esse processo. Os chamados métodos mnemônicos são dispositivos práticos para expandir a capacidade de memorização no cotidiano. Segundo Alves, o ideal é que o método seja fácil de usar. Ele não deve exigir horas de treinamento ou associações mentais acrobáticas. Reunimos 8 técnicas simples que facilitam a memorização de fatos, nomes, datas, listas e outros elementos do dia a dia. Primeiro, construa um palácio da memória. Também conhecido como método de Lossy ou Lossy, este dispositivo de memorização remonta à Grécia Antiga. Segundo o mito, o poeta grego Simônides de Ceos precisou identificar os corpos de pessoas que haviam morrido no desabamento de um palácio. Como ele se lembrava exatamente da localização de cada um, conseguiu assim reconhecer cada um dos cadáveres desfigurados. A técnica consiste em usar a memória espacial para gravar nomes, fatos ou listas. O objetivo é criar um lugar imaginário, como uma casa ou um palácio, visualizar os móveis de cada cômodo e associar uma memória a cada um deles. Imagine que você queira gravar os nomes de todos os presidentes brasileiros, por exemplo. Getúlio Vargas pode ser ligado à poltrona da sala e Juscelino Kubitschek ao lustre. O ideal é que as associações entre os móveis e os elementos a serem memorizados sejam divertidas ou inusitadas. Você pode associar Jânio Quadros ao quadro na parede, por exemplo. Depois que fizer todas as associações, a ideia é percorrer mentalmente o palácio várias vezes, lembrando-se da posição de cada móvel e, consequentemente, dos nomes ou fatos vinculados a eles. Oradores gregos e romanos como Cícero usavam essa técnica para memorizar seus longos discursos. 2. Invente acrônimos, acrósticos e encadeamentos. Acrônimos são palavras formadas por letras que representam, por sua vez, outras palavras. A ferramenta de gestão CHA, conhecimento, habilidade e atitude, é um exemplo. Já os acrósticos são frases formadas por palavras
cuja primeira letra é a dica para o que precisa ser lembrado. Se você quer memorizar, por exemplo, os nomes dos bairros paulistanos, Moca, Penha, Belém e Carrão, por exemplo, pode gravar a frase: meu pai bebe café. Agora eu não sei o que é mais fácil gravar, né? Se é os bairros paulistanos ou a frase, né? Se esquecer a frase, esquece dos bairros, né? Outro dispositivo útil é o encadeamento. Sugere o site The Memory Institute. Para guardar elementos numa determinada ordem, crie uma frase narrativa com eles. O ideal é que cada item puxe o outro por associação. Para gravar nesta ordem as palavras menina, panela, 12, abóbora e verde, por exemplo, você pode criar uma sentença como: a menina vendeu uma panela por R$ 12 ao plantador de abóboras que ainda estão verdes. A estrutura de encadeamentos traz lógica para as palavras avulsas, além de facilitar a fixação de sua ordem. 3. Faça conexões entre informações novas e velhas. Uma das melhores formas de reter um dado é contextualizá-lo, isto é, integrá-lo aos conhecimentos que você já tem. Quanto mais conexões você fizer com seus conhecimentos prévios, mais facilmente gravará uma novidade. Dizem ao site Business Insider os autores do livro Make It Stick: The Science of Successful Learning, Peter Brown, Henry Roediger e Mark McDaniel. Uma ótima forma de fazer isso é aplicar na prática tudo que você precisa memorizar ou, no mínimo, vislumbrar hipóteses de aplicação desses dados na vida real. Por exemplo, se você precisa gravar como funciona o processo de transmissão de ondas de calor, por exemplo, tente pensar nessas informações a cada vez que tiver uma xícara de chá em suas mãos num dia de frio. Quatro. Explore o seu próprio humor. A neurocientista Carla Tiepo, ou Tipo, professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, diz que um excelente método para estimular a memória é criar imagens bizarras, engraçadas e surreais sobre o elemento que precisa ser recordado. Se você acaba de conhecer uma pessoa, por exemplo, imagine-a numa situação esquisita que faça você rir e que tenha relação com o som do nome dela. É uma forma muito eficiente de gravar para sempre como ela se chama. Quanto mais cócegas a imagem mental fizer em você, mais fácil será fixá-la, diz a professora. 5. Aposte em associações visuais. Muitas pessoas têm memória fortemente visual e, para elas, uma das melhores técnicas de memorização passa pela combinação de imagens. Acabou de conhecer uma pessoa? Para nunca mais esquecer como ela se chama, sugere o site de treinamento Memorize. Escolha um atributo físico ou parte do corpo dela para associar ao seu nome. A vantagem está em transformar um dado abstrato, como um conceito, data ou nome, em algo concreto. Vale caprichar na criatividade. Imagens mentais ricas, coloridas e vívidas são mais fáceis de guardar. 6. Escreva o que você precisa lembrar com papel e caneta. Esse aqui me parece ser um dos mais importantes macetes, tá? Preste bastante atenção nesse macete. De acordo com o campeão de memorização Renato Alves, primeiro brasileiro a receber a homologação oficial de melhor memória do Brasil pelo Guinness Book
A escrita é um excelente antídoto contra o esquecimento. Escrever exige grande atividade mental e envolve diretamente as funções da memória. Escreve ele no livro Faça Seu Cérebro Trabalhar por Você, da editora Gente. A mente lança seus estímulos vasculhando todos os departamentos da memória, buscando palavras, expressões, experiências, comparando, associando, incluindo, excluindo, selecionando e pensando o que pode ser utilizado no texto. O benefício é ainda maior se você registrar as suas palavras no papel. Pesquisadores das universidades de Princeton e da Califórnia afirmam que quem escreve informações à mão tem mais facilidade de compreendê-las e memorizá-las do que quem as digita. O motivo é que, ao usar o teclado, processamos a escrita de forma mais superficial do que quando precisamos desenhar as palavras com um lápis ou caneta. Me parece que o fato de tu pegar e escrever, né, registrar num papel, né, torna mais fácil a memorização, né? Porque a gente escreve e, ao mesmo tempo, fotografa aquilo que está escrito, né? Registra, fica como se fosse impresso uma informação, tá? E essa técnica não é ao acaso, né? E muitos estudantes ainda nas aulas, e de um modo geral, né, usam o lápis, a caneta e o papel, né, para registrar as informações, os apontamentos em aula, né? E normalmente, são os estudantes que tiram as melhores notas. Sétimo, reflita por 15 minutos e alimente um diário. A memória humana pode ser muito prejudicada pelo estresse. A saída é buscar um respiro em meio à correria e dedicar algum tempo para pensar sobre o que você aprendeu e viveu durante o dia. Pesquisadores da Harvard Business School descobriram que sessões de 15 minutos de reflexão ao final de um dia de trabalho aumentam em quase 23% a produtividade de profissionais de um call center. Após o exercício, os participantes do experimento também escreveram um diário com os principais acontecimentos do dia. Esse breve momento de introspecção ajuda a organizar as informações novas e articulá-las com aquelas que já estavam no seu cérebro. Quando as pessoas têm a chance de parar para refletir, elas têm um enorme ganho de eficiência, porque se sentem mais confiantes e assim colocam mais energia no que fazem e aprendem, diz a professora Francesca Dino, do Business Insider. Efetivamente, né? Pega as informações do dia e faz um balanço e faz uma reflexão sobre as informações, né? Então, as informações vêm novamente à mente e ocorre uma nova depuração, né? Refrescando na memória as informações mais relevantes, né? E as informações mais relevantes são postas de lado, tá? Então, agora 8. Repita, repita, repita. Este é um método intuitivo para a memorização. Quanto mais vezes você disser a si mesmo o que precisa recordar, ainda mais se for em voz alta, melhor será o resultado. Isso aqui, repita, 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 se aplica aí para nossa memorização de idiomas, né, de vocabulário, né? De acordo com Peter Brown, Henry Rudiger e Mark Daniel, autores do livro Make It Stick, The Science of Successful Learning, a memória exige esforço. Quando o aprendizado é difícil para você, é porque você realmente está aprendendo, dizem eles ao Business Insider. A repetição pode ser estimulada por um exercício de perguntas e respostas, de acordo com o campeão de memorização Renato Alves.
em seu livro Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, da editora Gente. Ele sugere que questões como o que, quem, quando, onde e como sejam um roteiro usado regularmente para repassar mentalmente as suas lembranças. Vamos recapitular rapidamente, então, esses oito macetes para a memorização. Primeiro, construa um palácio de memória. Esse macete eu achei meio estranho, até desconhecia, né? Mas tudo bem. Invente acrônimos, acrósticos e encadeamentos. Esse aqui a gente já conhece alguma coisa, né? Utiliza alguma coisa aí para memorização de alguns conceitos de gramática, né? Faça conexões entre informações novas e velhas. Contextualizar, né? Uma das melhores formas de reter um dado é contextualizá-lo, os conhecimentos que a gente já tem, né? E 4, explore o seu próprio humor. Estranho isso aqui, hein? Eu desconhecia isso aqui. 5, aposte em associações visuais. Essa aqui seria a questão das pessoas que têm memória visual forte, né? Não só visual, como algumas têm tato, né? Ouvido mais forte, né? Então, explore esse lado da sensibilidade dos sentidos, né? Sexto, escreva o que você precisa lembrar com papel e caneta. Essa aqui me parece que é a mais antiga de todas, né? E é a que mais funciona. 7, reflita por 15 minutos e alimente seu diário. Isso aqui também me pareceu interessante, né? De fazer uma depuração aí 15 minutos por dia sobre o que aconteceu durante o dia e tentar fixar aquilo que é mais importante. E 8, repita, repita, repita. Esse aqui também me parece que seria uma daqueles macetes que são os mais clássicos, né? Só repetindo é que se aprende, né? Então era isso, tá? Então esse aqui foi essa matéria que eu trouxe aqui para vocês, tá? Especialmente para quem estuda, os nossos estudantes aí, pessoal que faz vestibular e concurso, etc., né? Precisa, né, além de ter uma alimentação leve e saudável, né? Associar também, né? Utilizar algumas técnicas, né? As técnicas básicas de memorização, né? Que ajudam a lembrar do conteúdo que é estudado, tá? Então, na medida do possível, o estudante pode avaliar, né, qual a técnica que se enquadra melhor para ele, tá? Um abraço a todos e bons estudos.